Meu Senhor, meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Estamos mais uma vez a fazer a nossa oração, conversando com Jesus. Somente servimos-nos do texto do Evangelho do dia e hoje também assim o vamos fazer, o que não quer dizer que não aproveitemos também esta ocasião para falar com o Senhor tudo aquilo que nos preocupa e também, certamente, aquilo que nos alegra. E por isso podemos começar este tempo de oração pedindo ao Senhor pela paz na Ucrânia e também pela paz no mundo inteiro. Sabemos que quando Nossa Senhora apareceu aos 3 pastorinhos em Fátima, estava a decorrer uma guerra mundial e Nossa Senhora quis responsabilizar aquelas crianças, dar-lhes a entender que também através da sua oração e dos seus sacrifícios podiam obter a paz para o mundo e o fim da guerra. E deu-nos até uma arma poderosa para o fazermos, o terço. Por isso será uma boa ocasião agora também de aproveitar esse aviso de Nossa Senhora, esse chamamento que Maria fez aos pastorinhos há pouco mais de um século, para também nós usarmos o terço, que são, ao fim e ao cabo, 50 balas, não balas que matam, mas balas que curam e balas que conseguem até o fim da guerra. Talvez esta guerra seja também um sinal de que Deus se queira servir para nos fazer notar a necessidade da nossa oração e do nosso sacrifício. E é precisamente acerca dos sinais que nos fala o texto do Evangelho de hoje, retirado do capítulo 11, segundo São Lucas. Diz-nos com efeito o evangelista que, concorrendo as multidões, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração perversa, pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porque assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem será um sinal para esta geração. A rainha do meio-dia levantar-se-á no dia do juízo contra os homens desta geração e condená-los-á, porque veio da extremidade da terra ouvir a sabedoria de Salomão. Entretanto, eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Os ninivitas levantar-se-ão no dia do juízo contra esta geração e condená-la-ão, porque fizeram penitência com a pregação de Jonas. Entretanto, eis aqui, que aqui está quem é mais do que Jonas. Nosso Senhor chama a atenção dos seus contemporâneos para a sua falta de sensibilidade em relação aos sinais que Deus lhes envia. E por isso os compara com os ninivitas, que ante a pregação de Jonas se converteram. Podiam ter desacreditado o profeta que tinha prometido a destruição da sua cidade se eles se não emendassem. Mas não, contra até aquilo que era a expectativa do próprio Jonas, aceitaram as suas palavras, fizeram penitência e, graças a essa penitência, Deus desistiu do castigo com que tinha ameaçado destruir a cidade. E também sabemos a famosa rainha de Sabá, que, tendo ouvido falar da sabedoria de Salomão, o filho e herdeiro no trono do rei David, veio dos confins da terra, por vistos da zona da Etiópia, mais ou menos, até Jerusalém, para poder ouvir a Salomão. E Salomão não era mais do que um homem, certamente muito sábio, certamente muito erudito, mas não mais do que um homem. E por isso, com mais razão, os contemporâneos de Jesus o deviam ouvir a ele, que não é simplesmente um homem, como nós sabemos, mas é também Deus e verdadeiro homem, como nós professamos no credo.
Sabemos que Deus nos envia muitos sinais. O sinal é alguma coisa que chama a nossa atenção para outra coisa. Há sinais que são convencionais, por exemplo, os sinais de trânsito. Há sinais que são sinais naturais. Se nós vemos uma pessoa a chorar, sabemos que em princípio é porque está triste. Nós vemos uma pessoa a sorrir, supostamente porque está contente. E também há sinais divinos, ou seja, manifestações de Deus através daquilo que nós podemos observar. Assim, por exemplo, alguns desses sinais são habituais, mas não é por isso que não são sinais de Deus. Olhar para o céu estrelado é um sinal da grandeza e do amor de Deus pela humanidade. Ver o raiar do sol numa manhã, se calhar até do cimo de uma montanha, um espetáculo maravilhoso, com certeza que a nós, cristãos, nos enche o coração de gratidão a Deus pela sua grandeza e pelo seu amor. Também há outros sinais de Deus que são diferentes, que são não as coisas comuns, não as coisas habituais, que certamente nos falam de Deus, mas as coisas extraordinárias, às vezes até milagrosas, de que Deus se serve para chamar a nossa atenção. E talvez fosse a essas coisas que Deus se estivesse a referir neste trecho do Evangelho. Aquelas pessoas queriam sinais, mas Jesus estava farto de lhes dar sinais. Todos os seus milagres eram grandes sinais, mas aquelas pessoas não estavam contentes com isso, queriam ainda mais. De facto, Deus sempre enviou muitos sinais, alguns até extraordinários, como o dilúvio, por exemplo, outros de facto magníficos, como os milagres, as curas dos paralíticos, dos cegos, dos coxos, o perdão dos pecados que o Senhor nos oferece, que é também um sinal do seu amor e da sua misericórdia por cada um de nós, e a sua própria ressurreição, que é a prova definitiva da sua divindade. Por isso, não faltam sinais. Talvez falte da nossa parte capacidade para os ler, capacidade para os interpretar. Parece que uma vez houve um condutor um pouco imprudente que se meteu por uma rua de sentido proibido. Ele espreitou, não viu nenhum polícia e, portanto, avançou mesmo sabendo que estava a fazer uma manobra proibida. E, de facto, aconteceu que no fim da rua apareceu-lhe um polícia e o polícia perguntou: olha, então, mas o senhor não viu o sinal? E ele, muito honestamente, respondeu: não, eu o sinal vi, a quem não vi foi ao senhor polícia. E, de facto, às vezes acontece assim, quando é só um sinal, se calhar não ligamos muito, não é? Se para além do sinal vemos também o agente da autoridade, então a coisa muda de figura. Então já não é tão fácil desrespeitar ou desobedecer a essa ordem, a essa indicação. Às vezes também acontece isso conosco em relação aos sinais de Deus. Vemos o sinal, mas não vemos a Deus por trás desse sinal. Não vemos a mensagem que Deus nos está a enviar através daquele acontecimento ou daquele facto. E, de facto, a verdade é que Deus tem como, por assim dizer, um semáforo que está continuamente a acender diferentes luzes para cada um de nós. Às vezes, quando nós vamos fazer um disparate, quando nós vamos fazer um pecado, quando nós somos tentados pelo demónio, acende-se o vermelho, que é dizer não ao pecado, não à tentação, foge das ocasiões. Outras vezes não, na nossa vida, se calhar não se acende o encarnado do semáforo, que é uma ordem para parar e não seguir por diante naquele mau caminho, mas acende-se o amarelo do cuidado com a tentação, cuidado com ceder a ocasiões que podem ser perniciosas para nós e por isso devemos fugir, devemos estar mais atentos, devemos evitar tudo aquilo que nos possa afastar de Deus. E outras vezes, muitas vezes até acende-se o verde, que é como se Deus nos quisesse dizer: avança,
pelo caminho da santidade. Não tenhas medo de ser mais generoso, não tenhas medo de rezar mais, não tenhas medo de fazer mais sacrifícios. Eu estou-te a acender a luz verde para que tu avances mais depressa, para que, avançando tu mais depressa, possas também não só progredir no caminho da santidade, mas ajudar a tantos outros que dependem da tua oração e do teu sacrifício. Vamos pedir a Nossa Senhora que ela nos ajude a ler os sinais de Deus, a ser fiéis a essas moções que o Espírito Santo inspira na nossa mente e no nosso coração, da mesma forma como ela também soube corresponder imediatamente àquele chamamento divino, em virtude da qual ficamos merecedores da salvação. Jesus Cristo pôde nela encarnar e, encarnando nela, começou a obra da nossa salvação. Dou-te graças, meu Deus, pelos propósitos, afetos, inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.